Terceiro domingo da Páscoa. O ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele, ao redor de Sua palavra e do pão partilhado. Celebremos exultantes a Páscoa de Cristo, que se realiza nos corações e nas comunidades que se depositam em Deus, sua fé e sua esperança, promovendo a partilha e a cultura do encontro. Todos de pé para entoarmos o canto de entrada. Para iniciarmos mais oficialmente a nossa celebração, nós vamos acender o Círio Pascal, cujo significado todos nós sabemos. O Círio Pascal lembra o Cristo vencedor, venceu a morte, o pecado, o desamor, toda a maldade do mundo. Para acender o Círio Pascal, nós vamos convidar esses três anjinhos que são acólitos para acender o Círio. Por ali voando, tão bons, fico tão feliz com eles aqui. Tem música. De nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Em Jesus Cristo, o justo,
que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Façamos o nosso exame de consciência. Peçamos perdão cantando. Senhor, que sois eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que nos edificais como pedras vivas do templo santo de Deus, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos, do reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória. Glória a Deus, a imensidão, e na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus, na imensidão, e na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens por ele amar. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo. com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão, e paz na terra ao homem nosso irmão. Oremos, ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança
aguardar o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras bíblicas nos animam a caminhar, iluminados pela ressurreição do Senhor, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da palavra e do pão. Ouçamos com atenção. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma da região dos mortos, nem permitirás que seu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia um trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto, todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 15. Leitura do Salmo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem posso achar fora de vós. O Senhor sois minha herança e minha taça. Eu destino sozinho em vossas mãos, todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor antes dos meus olhos. Pois, se eu tenho ao meu lado, não vacilo, todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo, repouso, está tranquilo, pois não há vez de me enxergar e me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção, todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Segunda leitura.
da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração deste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida útil herdada de vosso Pai, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado por isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: por que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas,
explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este sagrado Evangelho que nos foi anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Parece que ainda estamos sentindo um pouco o cheiro da fumaça da noite de Páscoa, da vigília, e nós já estamos no terceiro domingo do tempo comum. O tempo passa muito rápido, está passando tudo muito rápido. Nós estamos ocupando demasiadamente o nosso tempo e às vezes não temos tempo sequer para respirar, para parar um pouquinho, para fazer uma ligação para alguém, para tomar um cafezinho com uma pessoa querida, para sentar aqui ou ali e trocar um pouco as ideias sobre as coisas do mundo. O tempo está passando muito rápido. O trânsito dificulta a nossa chegada aqui ou ali. Nós temos que dar plantão, nós temos que correr para cá, correr para lá. Chegamos em casa, as coisas às vezes estão todas por fazer, esperando que nós cheguemos, e o tempo de fato vai encurtando. Estamos sempre nos preparando para algum evento. E os eventos têm se tornado hoje todos muito protocolares. Tudo tem que ter uma pulseira, tem que ter um convite, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Estamos também perdendo um pouco a naturalidade das coisas. Do tempo em que fazíamos uma festa em casa, chamávamos a família e nos organizávamos para receber. Hoje tem que ser na casa de festa, hoje tem que ser com tal tipo de coisa, hoje tem que ter um tema, hoje tem que ter tanta coisa que vamos perdendo a naturalidade que nós sempre tivemos e que sempre nos fez muito bem. Os discípulos estão ali assustados depois da sexta-feira em que Jesus é morto barbaramente, injustamente preso na cruz, e a igreja vai se dispersando. Ao domingo da Páscoa, com a novidade da ressurreição, as pessoas começam a procurar conversar um com o outro, e a comunidade vai se reunindo. A comunidade vai tentando entender o que está acontecendo, sustentada na palavra das mulheres que foram ao túmulo visitar Jesus Cristo, o túmulo, e não encontraram o corpo, mas encontraram o ressuscitado. Conversaram com ele. Mais uma vez tiveram experiência desse amor que redime, que perdoa, que cura, que salva,
e que norteia. Esse detalhe para nós é muito importante, porque naquele tempo e naquela cultura, mulher não podia ser testemunha de nada. Todo o Novo Testamento, ele é uma redenção, um acolhimento e um fazer de justiça às mulheres sem igual, porque começa o Novo Testamento exaltando a mulher na pessoa de Maria, convidando Maria para que livremente ela possa ser protagonista de tempos novos e de uma nova aliança que Deus celebra com a humanidade. Por isso acho muito estranho que as mulheres ainda não confiem umas nas outras, que as mulheres ainda não se respeitem, que as mulheres ainda não lutem umas pelas outras, que as mulheres não tenham se associado para organizar o mundo, porque sem a organização, sem a participação e sem a determinação da mulher, esse dia, se formos somente nós os homens, esse dia não vai chegar. Mas o Evangelho é essa redenção, a exaltação, o resgate da dignidade da mulher. A igreja está reunida lá em Jerusalém, os discípulos estão começando a conversar, entender as Escrituras, enquanto aqueles dois estão fugindo, voltando para um povoado distante de Jerusalém, 11 quilômetros, chamado Emaús. O que Lucas quer dizer com isso? Lucas é o evangelista que narra, e é uma das mais belas narrações de Lucas. Lucas é um homem inteligente, Lucas é um intelectual, Lucas é um homem culto. A tradição diz que Lucas é médico. Lucas não estava no grupo dos 12. Lucas vem aparecendo depois, quando a comunidade vai crescendo, a igreja se torna missionária. Lucas converte-se e passa a ser discípulo de Jesus Cristo. Uma das principais fontes de informação e de pesquisa de Lucas é a própria Maria. Por isso nós só vamos encontrar falando sobre a infância de Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas tem um jeito próprio de escrever. É o jeito de quem entende de escrever, entende de fazer narrativa, entende de narrar os fatos. E o faz com detalhes. 11 quilômetros de Jerusalém. O número 11, eu fui pesquisar, significa um pouco a desordem, a bagunça, o caos. É um grande e único dia. É o primeiro dia da semana, é o domingo, como nós estamos aqui hoje. Esse domingo de Páscoa parece que ele nunca terminou. E de fato ele nunca terminou. Tudo acontecia ali muito intensamente. Havia essa coisa da dor, ao mesmo tempo da alegria, da esperança, da tristeza, porque o Senhor morreu. E o Senhor morreu como criminoso. Mas todos os seguidores de Jesus afirmavam sem nenhuma dificuldade: Jesus Cristo foi um profeta. Ele foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. O que ele não conseguiu entender é que Jesus era muito mais do que um profeta. Eles estão saindo, se distanciando de Jerusalém. Eles estão andando 11 quilômetros, caminhando na própria desordem mental, na própria bagunça afetiva, nesse caos espiritual onde a gente não vê a luz do Sírio nos norteando, nos iluminando, nos dizendo que direção nós devemos tomar. O Sírio Pascal está aqui aceso, dizendo que o lugar para onde nós devemos vir é aqui, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia, participando da comunidade. Ao meio do caminho, Jesus aparece. E Jesus começa a caminhar. Sim, eu disse na quarta-feira que esse tempo da Páscoa, os evangelhos vão narrando um Jesus muito terno, Jesus muito carinhoso,
Porque a redenção não acabou-se, não está plena na morte de Jesus na cruz. A redenção continua, quando Jesus continua reunindo os seus, fortalecendo, iluminando, cuidando como o pai e a mãe. Hoje ninguém sabe mais o que é isso, né? Acho que ninguém daqui passou por isso, mas houve uma geração em que nossos pais nos batiam quando nós estávamos fazendo uma coisa mal feita, e depois eles mesmos vinham nos abraçar, acariciar, aconselhar, dizer assim: eu não gostaria, não me faz feliz, mas eu precisei dar um ponto final nessa história e você me tirou do sério. Eu nunca apanhei. Eu fui o melhor filho que tinha em casa. É mentira, né? Eu não escapei não. Da ilha de mamãe, ninguém escapava. Impossível. Né? Da ilha de papai, tudo bem, mas da de mamãe, bem sei. Mas é isso. Eles estavam atordoados. Esse tempo da redenção, esse tempo pós-pascal, Jesus vai cicatrizando feridas. Sim, porque é muito complicado você seguir alguém em quem você depositou toda a sua esperança e ver um monte de gente dizendo: é um bandido, é um malfeitor, é um criminoso, e vai ser morto como se criminoso fosse. É preciso recriar um sentimento pautado na esperança, na fé e no perdão. Aqueles que mataram o meu amor, mataram o meu amigo. Sim, porque eles têm consciência, caminhando, de que Jesus foi morto pelos sacerdotes e pelos líderes da sua gente. Emaús significa fonte quente. É uma cidade termal, com águas quentes, onde a galera ia para se curar, para se banhar, para curtir. É praticamente um balneário. Mas Emaús tinha uma outra coisa. Emaús foi a cidade onde os macabeus, no Antigo Testamento, entraram em luta contra os gregos, se rebelaram, não abriram mão àqueles que os invadiu e que tinham poder na mão, liderados por Judas. Os macabeus entraram em luta, derrotaram os gregos, saquearam o acampamento dos gregos, levaram tudo que tinha de valor, porque judeu tem isso. Judeu saqueia por onde passa. Nos tempos atuais não sei como está, mas por onde vai passando, o judeu vai saqueando. Me lembro da Palestina, me lembro do Líbano, me lembro desse projeto de instalar tantas fronteiras, invadindo e destruindo nações, povos, culturas. Nos tempos atuais nós estamos vendo que difícil é você ser saqueado, a prática de genocídio, na tentativa de aumentar as suas terras e as suas fronteiras. Eles são nacionalistas. Lá em Emaús a coisa do nacionalismo corre nas veias daquela gente. Voltar para lá significa assim: eu vou me encolher. E eu não caibo mais nesse processo. Eu não caibo mais nessa ideologia, nesse lugar. Esse lugar não me pertence. E esse lugar não me pertence mesmo, e a gente tem experiência disso. Vocês já moraram fora na juventude de vocês e depois tiveram que voltar para a casa do pai e da mãe. É casa de pai e de mãe, mas a gente não se sente mais. A gente não se sente mais em casa. A gente não se sente mais em casa. Eu passei por isso muitos anos. Estava no seminário, quando chegava junho tinha férias, quando chegava janeiro tinha férias, e mais do que nunca eu entendi a expressão na casa de mamãe. Não é mais a minha já não era mais ali. Os discípulos, voltando para Emaús, encontram a Cristo peregrinando como eles, Cristo caminhando, Cristo falando,
Cristo interagindo, Cristo iluminando a inteligência, Cristo aquecendo os corações, fazendo toda uma retrospectiva do Antigo Testamento, e eles vão entendendo as coisas com uma visão pós-pascal, entendendo que o Messias não veio para libertar Israel dos opressores, não era um guerreiro, não trouxe armas, não veio para matar, veio para resgatar, para reunir, e que a missão de Cristo não é mais nacionalista, ela é universal. Quando vai chegando ali naquela casa, Jesus faz de conta que vai passando, surge um convite inusitado: fica conosco, Senhor, pois já é tarde, e sua companhia é muito boa, e nós gostamos muito de você, nós gostamos muito de tudo que você nos disse, e com você nós nos sentimos muito seguros. Você se sente seguro quando está com alguém? Quando é na hora do perrengue, da doença, da dor, sei lá, você primeiro pensa em quem para lhe socorrer? Quando você está enfrentando uma dificuldade, não sabe o que está acontecendo, por quem é que você grita? Nós somos uma sociedade que nós ainda temos por quem gritar, viu? Nós somos uma geração que ainda temos por quem gritar. Vem uma geração aí que não vai ter não. Vem uma geração aí que vai para o Instagram postar um videozinho, stories, chorando, atordoado, pedindo socorro, que sabe quem vai aparecer fisicamente? Porque nós estamos nessa convivência de uma cultura que está se instalando, que a nossa experiência está se transformando em experiência digital. Nós estamos perdendo o contato físico. As pessoas não estão mais sabendo abraçar, apertar sua mão. As pessoas estão perdendo o hábito de dar um cheiro. As pessoas estão perdendo o hábito desse contato físico, humano. E por isso tanta ansiedade, tanta depressão, tanta angústia, tanta gente surtando, porque nós estamos perdendo algo que é precioso demais. Quando você está naquela agonia, feito um peão doido, que a ponteira foi com força e você está rodando, quem é o abraço que consegue parar você? Sim, porque abraço é lugar de reequilibrar as minhas energias. Jesus senta, entra, senta, é hora da ceia, e Jesus toma o papel do dono da casa, porque se eu sou convidado, qual é o meu papel? Esperar ser servido. Jesus é aquele que disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus toma ali o papel de protagonista e vai repetindo o que fez na ceia, na quinta-feira santa, vai abençoando o pão, vai partilhando. E nesse momento em que a Eucaristia se faz, a cegueira deles acaba e eles começam a entender tudo. O que é que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, onde eles encontram os 11. Para nos lembrar assim, que aparentemente nós pensamos sempre que Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, e esquecemos que o próprio Evangelho de Lucas fala em 72 discípulos que Jesus mandou. Então significa que em Jerusalém tinha muito mais discípulos do que os 12, já tinha 11 reunidos, estava faltando o 12º para completar o grupo, e eles chegam lá. Eles quem? Nós já temos claramente na narração que um deles se chama Cleófas, e possivelmente a exegese vem estudando, pesquisando, possivelmente o segundo era uma mulher, a esposa de Cleófas. Sim, uma mulher. No Novo Testamento, o resgate da dignidade e participação da mulher está lá, registrado em todo lugar, a céu aberto. E se você pensar hoje, se nós fôssemos tirar as mulheres da igreja, para que a igreja se mantivesse só com a participação e a força dos homens, nós seríamos a primeira comunidade a fechar.
nós fecharíamos. Simples assim. Botava ali, fechava o portão e botava à venda. Pronto. Porque assim as mulheres, nossa comunidade não se mantém. Impossível. Quando chegam lá, eles vão testemunhar, sim, nós vimos o Senhor. É um Senhor terno, carinhoso, paciente, ilumina nossa alma, abre nossa inteligência e nós voltamos para cá. Para cá por quê? Porque é daqui que nós vamos anunciar ao mundo que nosso Senhor vive. Que aquele que foi morto ressuscitou, e aquele que padece, segundo alguns, na sombra da morte, levantou a morte e voltou à vida. A missa é isso. É esse anunciar permanente. Os discípulos e discípulas hoje somos nós. E nós continuamos dizendo ao mundo: eu creio. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o sentido da minha esperança, da minha fé. Ele é o motivo da minha alegria. Eu não caio diante das dificuldades, porque quem me segura é o meu Deus. Quem me põe de pé na hora da provação é o meu Senhor. E eu olho para o futuro com muita esperança, porque Ele esteve e estará conosco ontem, hoje e por toda a eternidade. Amém. Preces da Assembleia. O credo. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da Assembleia. Meus irmãos e irmãs, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: está conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e seus ministros e agentes de pastoral são caluniados, também nas redes sociais, por se manterem fiéis à vossa palavra, nós vos pedimos. Está conosco, Senhor. Quando as autoridades se mostram indiferentes às pessoas mais necessitadas e adotam políticas públicas que limitam as oportunidades de vida digna a todos, nós nos pedimos. Está conosco, Senhor. Quando no dia a dia os fiéis cristãos se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, impulsionadoras da missão, nós nos pedimos. Está conosco, Senhor. Quando nos é difícil perceber vossa presença entre nós, andando ao nosso lado para nos animar e à nossa frente para nos indicar o caminho, nós nos pedimos. Está conosco, Senhor. Vocês perceberam que esse dia hoje veio com a carta toda. Ela trouxe 2 discípulos de Emaús, 2 evangelistas, Mateus e Lucas. Eu esperava que ela ainda trouxesse João e Marcos, mas já está boa a contribuição, né? Vamos esperar agora a mão. Na celebração de hoje, nós agradecemos a Deus o dom da vida de Rivaldo Pinheiro,
que Valdo é meu afilhado e eu quero muito bem a ele, embora nunca mais tenha visto. É Juliana Dutra, é Daniel Mendes, foi meu coroinha quando eu ocupei minha primeira paróquia. Rômulo Henrique, Elisângela Costa, a mulher de Diógenes, que é tio de Marco. Helder Farias, irmão de Lauriluz. Priscila Ramos, sobrinha neta de Lauriluz. Gabriel Farias, afilhado de Lauriluz. Graço de Leon. É sobrinho de mim. Márcia Helena Almeida. Nós agradecemos a Deus o dom da vida de todas as pessoas que fazem aniversário neste mês de abril. Minha mãe é desse mês, 21. Você deve ter gente querida, né? Sua avó. Tem coisa melhor do que ter a avó. Que Deus abençoe todos os que nascerem e nascerão neste mês, os ilumine, proteja contra todo mal, dê saúde, sabedoria, que eles sejam pessoas que possam encher as famílias de alegria. Rezemos. Pedimos a Deus pela paz do mundo, pela saúde de Zumira Mendonça, de Ivane e de Ariane, estou com muita saudade delas duas, de Dona Lídia, Luan Lins, Joana Brito, GG, Matheus Felipe, Edivaldo Albuquerque. Edivaldo Albuquerque agora está fazendo parte de uma seita aí, que eu não sei como é o nome, anda toda de branco, entrega uns ramos quando a pessoa passa na casa dela, umas velas bem verdes, está precisando se converter e voltar. Valdemir, Fabiano Santana, Olívia, Esté Pacheco, Manu, Ellen, Aneide Marques, Frei Jerônimo, Rosa Campelo, Marlene Rodrigues, Elias Campelo, Eudes, Socorro Farias, Edneide Troja, Rafaela, Edilson, por todos os doentes, por todos os desempregados, por todos os endividados, por todas as pessoas que nos pedem orações, rezemos. Por aqueles que passaram para a casa do Pai, o Papa Francisco, Dom Helder Câmara, Dom Zacarias Rolim, Dom Vital, Luísa Nunes Borrachini, Luiz Gonzaga da Silva, falecidos da família Martins Ribeiro, Severino Domingos, 2 meses, Marlene Gerbi, que vai ser sepultada hoje, professora da FOP, pessoa boa, ministra extraordinária da comunhão, sempre atenta, quando estávamos lá fazendo as nossas celebrações, muito envolvida na paróquia onde ela estava morando, muito querida por muitos padres e por muita gente que estava ali, que foi seu aluno, professora de mão cheia do curso de odonto, trabalhando no Oswaldo Cruz, trabalhou no CIDA há muito tempo, por onde passou fez a diferença, além de saber, ela tinha uma palavra de esperança, tinha uma oração, tinha ali uma coisa diferente que brotava daquela mulher, que hoje volta para a casa do Pai. Josefa Ana de Oliveira, 6 meses, é a mãe de Cida, Dona Ana. Está lá na casa do Pai, orando pela família toda, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito cegamente que as pessoas vão direitinho para Deus. E lá, contemplando a face do Pai, podem fazer muito bem a nós. Sabe, assim, a nossa esperança, o dia da nossa morte é o dia da nossa alegria, e acho até que vocês podem lembrar das pessoas amadas de vocês que já partiram para a casa do Pai. Nesse momento você reza por quem? Eu rezo por meu pai, meus avós, um monte de tio, muita gente boa nas paróquias por onde eu passei, que já foi para a casa do Pai, muitos amigos queridos, de quem eu sinto muita saudade. Eu também rezo pelos meus inimigos, viu? Rezar só por quem veio bem é muito bom. Rezo pelos meus inimigos. Acendo uma vela e digo: eita, morreu aí. Está vendo que a morte chega para todo mundo? Agora, se ajusta aí com Deus e boa viagem. Rezemos.
Vamos rezar juntos. Senhor Deus, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e a felicidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Em cada Eucaristia, depois de ouvir a palavra, recebemos o pão que Jesus parte para nós. A bênção sobre o pão e o cálice é o memorial da sua Páscoa. Canto das ofertas. Você que se encontra online pode fazer sua oferta através do Canto das ofertas, Comunidade estamos no Arcanjos. Comunidade Arcanjos. número 12 do jornalzinho. Repetindo, pode fazer sua oferta Comunidade Arcanjos oficial@gmail.com. Sua oferta pode ser feita em Comunidade Arcanjos oficial@gmail.com. seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria, a quem destes motivo de tão grande júbilo por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Orações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas no maior júbilo, louvar-vos sempre por Cristo, nossa Páscoa foi imolada, pois destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons,
derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Mistério da fé e do amor. Anunciamos a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também da vossa misericórdia os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. A pessoa que está do seu lado é tão amada por Deus, é tão querida, é tão abençoada, que você é abençoado, abençoada também, só pegar na mão dela. Vamos rezar com muita alegria a oração dos filhos, das filhas, dos missionários, dos anunciadores, daqueles que estão construindo o reino de Deus de alguma forma. Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o Rei do poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meus irmãos e irmãs, saudemos-nos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
missão. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando ao final ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar, sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu. Os dois mandam grande surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Esse é o nosso momento de ação de graças. O que você tem para agradecer a Deus? Agradecer as muitas orações que Deus ouviu, sua prece, e Deus atendeu você. Agradecer de tantos livramentos, grande parte deles, inclusive, nós nem sabemos. Agradecer ao nosso anjo da guarda que não descuida de nós. Agradecer porque temos família, temos amigos. Agradecer porque superamos dificuldades, enfrentamos doenças e nos curamos. Perdemos pessoas, estamos de pé. Agradecer porque temos o dom da fé, da esperança, da caridade. Agradecer porque você tem alguém para amar, alguém que ama você. São tantas bênçãos e às vezes a gente esquece. Vivemos no automático ou na superficialidade das coisas e não experimentamos às vezes a graça que Deus está botando ali bem na nossa frente. Eu me lembro que eu fui fazer o casamento de Sebastião e Silvinha. Ele nem tinha ideia do que ia acontecer para frente na vida deles. E olha, hoje 2 rapazes lendo na nossa comunidade, Mateus, todo bonitão aí,
fez a leitura do Salmo. Lucas, todo bonitão, rezou as preces. E assim, quando eu fui pedir para a Silvinha ler, Mateus disse: quem vai ler sou eu. Aí eu vejo tanta gente da comunidade, está há anos aqui, você pode fazer leitura, eu tenho vergonha. Tu pode ler, sabe? Deus me liga, eu tenho vergonha. E vergonha de quê, minha gente? Dois rapazes ensinando a gente assim: não tem essa de ter vergonha, não. Sabemos ler, estamos em casa, somos irmãos. Vamos ler. Agradecer a Deus que Laura e Lúcia sozinha enche a lista de intenções. Tem uns parentes dela, aniversariando, mas não trouxe uma fatia de bolo para o padre. Ela me ama e quer que eu emagreça, mas olha, eu tenho tanta raiva de quem quer que eu emagreça aqui no Brasil. Eu me sinto, se eu como não, eu quero, meu Deus. E eu vou cobrar de mim, não é nem de você. Agradecer que Dona Socorro está se recuperando. Agradecer que Dona Lídia tem uma família que cuida dela. Agradecer que Edivalda é uma pessoa forte. Edivalda é uma pessoa orando. Deus abençoa tanto a Edivalda, porque ela fez tanto bem. Agradecer que Regina está ali. A alegria de participar da missa com a filha, com a neta. Agradecer porque Betânia tem um trabalho bom, trabalha no que ela gosta, tem um filho, é uma mulher inteligente, enche o coração de Tânia de alegria, de vaidade, é uma neta boa, Marina está ali para dizer. Agradecer a vida de Dona Suzana, mas quando for no aniversário dela mesmo a gente volta. Tantas coisas que nós temos para agradecer, mas são tantas, e esse é o momento de dizer a Deus muito obrigado. Vibra uma canção de esperança e alegria, surge no horizonte o raiar de um novo dia. Canta, dança, entra na festa, sente a alegria de viver. Olha o céu sorrindo, vê a beleza deste renascer. Canta, dança nesta ciranda, sonha de novo sem temer. Vai à cidade, leva a notícia deste amanhecer. Oremos. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazer chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar só um pouquinho para uns avisos.